Querido, eu quero que você abra a tua Bíblia lá no livro de Juízes. Hoje é o primeiro dia, do nosso congresso. A partir de amanhã, quem vai estar ministrando aqui conosco vai ser o pastor Luciano, a pastora Cláudia. Amém? Glória a Deus. Quem encontrou aí? Juízes. Glória a Deus. Juízes está depois de Josué, antes de Ruth, que está antes de 1º e 2º Samuel. Quero que você abra no capítulo 7, amados. Deus tem alguns dias, já que Deus vem ministrando no meu coração. Qual é a palavra de ordem para esse ano, para a geração eleita? Quem sabe? Unidade. Amém? Unidade. Um só corpo, um só Espírito, um só Senhor. Amém? Unidade. Unidade. Paulo, nas suas cartas, ele sempre compara a igreja com o quê? Com um corpo. Amém? E que nós somos os seus membros. Amém, amado? Para esse corpo funcionar perfeitamente, cada membro precisa fazer a sua função. Amém? Não pode se omitir dessa função, porque se omitir da função, o membro está morto no corpo. Ele está com algum problema. E aí, se está com algum problema, ele precisa sarar. Amém? Porque se ele não sarar, ele não serve por corpo. Ele acaba atrapalhando o corpo no desempenho das suas funções. Amém ou não amém? E amém para o entendimento, mas misericórdia para o membro ferido. Amém? Capítulo 7, antes da gente ler, aqui está falando da história de um homem chamado Gideão, ou também chamado aqui de Jerubaal. A Bíblia diz que o povo fez o que era mal ao Senhor, por isso eles foram entregues nas mãos dos midianitas por vários anos, se não me engano, 7 anos. E os midianitas, amado, é interessante, olha só a ação dos midianitas. Eles não atacavam o povo de Israel quando o povo de Israel não tinha nada para colher. Eles deixavam o povo de Israel semear, fazer o que tinha que ser feito na terra. Mas quando chegava por ocasião das colheitas, os midianitas subiam com o seu exército e ele levava também um povo. Para quê? Para tomar do povo de Israel a sua colheita. Eles tomavam as colheitas e eles alimentavam o povo, alimentavam os seus animais, e o que sobrava da colheita eles destruíam. E o povo de Israel ficava apenas com o trabalho. Aqueles que resistiam essa ofensiva dos midianitas eram mortos. Então eles fugiam, eles usavam de artifícios para poder usufruir de alguma coisa daquilo que haviam plantado. E a palavra vai dizer que eles, no meio da sua angústia, eles com certeza demoraram muito para poder se dar conta que era por causa do pecado deles que estava acontecendo tudo isso. Diz que depois de 7 anos eles clamaram ao Senhor. Eles clamaram ao Senhor e Deus enviou a eles um profeta que lhes trouxe o quê? Uma palavra. Diz assim, fala assim: primeiro, Deus envia uma palavra. Amém? Glória a Deus. Guarda isso. Guarda isso. Primeiro Deus envia uma palavra. Amém? Ele envia uma palavra. E ele enviou uma palavra dizendo que ia trazer
livramento para os israelitas. E aí, depois de um tempo, a palavra vai dizer que estava Gideão, isso tudo no capítulo 6, se você quiser ler depois ou acompanhar aí. Estava Gideão malhando trigo no lagar. Querido, e não é pelo fato de ser no lagar o que chama a atenção. O que chama a atenção, o que chamou a atenção de Deus para Gideão, é que ele, mesmo com toda aquela situação, ele estava criando meios de colher. Ele estava criando meios de não perder aquela colheita. Ele estava criando meios. Ele não estava fazendo no lugar errado porque ele era ignorante. Ele estava fazendo, malhando trigo no lagar, por quê? Porque ele pensava assim: nunca que alguém em sã consciência vai achar ou vai pensar que alguém está malhando trigo no lagar. Porque não é época de uvas. Na época de uva, ninguém vai no celeiro procurar uva. Na época de uva, eles vão aonde? No lagar. Porque é no lagar onde eles estão manuseando toda a colheita da uva. Então não era época de uva. Então o que Gideão pensou? Eu vou levar o trigo para colher ele ali, para poder moer ele ali, para poder ali no lagar. Por quê? Ninguém vai imaginar que tem alguém nessa época do ano no lagar malhando trigo. Ninguém vai imaginar. Então Deus olhou para toda aquela nação à procura de alguém que ele pudesse usar para poder fazer ou cumprir a palavra que ele já tinha dado. Amém? Porque se ele não tivesse dado palavra, ele não estaria procurando no meio do povo alguém para poder mandar, para poder trazer livramento. Por isso que primeiro ele manda a palavra. Ele te dá a palavra. E se você tem a palavra dele é a garantia de que ele vai cumprir ela. Vai acontecer alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa para que essa palavra se cumpra na tua vida. Então, quando o povo orou, ele mandou a palavra. Ele enviou o profeta que entregou a palavra. Então ele começou a procurar no povo alguém que cumprisse essa palavra. Alguém que se doasse, alguém que se entregasse, alguém capaz de ir e cumprir essa palavra que ele tinha liberado. E ele começou a olhar por todo o povo, e o que ele viu? Ele começou a encontrar pessoas adorando a Baal, pessoas adorando a Satanás, pessoas se rendendo, pessoas que estavam se vendendo para os midianitas, e os que não se vendiam, fugiam e se escondiam nas cavernas. E aí ele olhou e ele achou um homem que não estava, apesar da casa do pai adorar a Baal, ele não estava adorando a Baal. Ele não estava buscando os deuses daquela terra por uma providência. Ele estava criando meios para poder alcançar ou salvar um pouco da colheita da sua semeadura. Então Deus olhou e ele achou gente medrosa, achou gente cultuando a Satanás, achou gente que estava traindo o povo, mas ele achou Gideão. Então, amados, por causa da palavra, ele procurou alguém. E por causa da palavra dele, a palavra que ele liberou para as nossas vidas. Qual é a palavra que ele liberou para as nossas vidas? Que ele vai levantar o quê? Uma nova geração de adoradores. Essa é a palavra. Essa é a palavra profética de Deus para essa igreja. Essa é a missão dessa igreja. Levantar uma nova
geração de adoradores. E aí Deus começa a olhar por toda a terra, por todas as pessoas, e aonde ele encontra um Gideão capaz de ser, ou de, que pode ser usado para cumprir essa palavra, ele chama, ele escolhe. Por isso é que a palavra vai dizer no capítulo 16, no verso 15 de João: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, ele vos conceda. Esse é o versículo, essa é a palavra. Então, ele começa a escolher, por causa da palavra, ele começa a olhar, ele começa a sondar os corações, ele começa a ver as pessoas e começa a congregar essas pessoas, e começa a trazer essas pessoas. Foi o que ele fez com Gideão. Gideão, homem valente, Deus convenceu Gideão. Gideão, ele não se achava valente. Gideão, ele se achava pequeno. Gideão se achava inútil. Gideão se achava incapaz. Gideão se achava um verme, um menor, um inseto, diante de toda aquela situação. Mas aí o Senhor vem com a palavra, por causa de uma outra palavra, ele vem e ele começa: homem valente. Mas eu não sou homem valente. Não, vai nessa tua força, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E aí, meu amado, começa o mover de Deus, através da palavra, Deus ministrar no coração, Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. Para quê? Para nos convencer do propósito dele, por causa da palavra que ele já liberou. E aí Deus começou a arrebanhar o povo, e começou a convencer de que uma nova geração de adoradores iria se levantar nessa cidade. Por causa da palavra dele, ele começou a convencer. Ele convenceu a mim e convenceu a minha esposa. Nós não queríamos saber mais de igreja, de obra, mas Deus nos convenceu. E aí Deus foi convencendo outras pessoas e acrescentando a esse ministério. Ele olhou para você e viu você como Gideão. Você pode fazer a minha palavra se cumprir. Você faz parte da nova geração de adoradores. Você vai ser usado. Eu quero te usar para levantar essa nova geração de adoradores. É isso que o Pai está falando. E aí Gideão, ele, depois que foi convencido, Deus começa a falar com ele e diz assim: agora você vai começar pela casa do teu pai. Na casa do teu pai você vai derrubar o poste ídolo. Na casa do teu pai você vai destruir todos os objetos de culto a Baal. Ele tem um boi, cuida, que ele cria para oferecer em sacrifício a Baal. Você vai lá e vai destruir tudo. E Gideão foi lá e no meio da noite destruiu todas as coisas. Tanto que queriam matar ele. Ele começou a ser rejeitado pelas pessoas que estavam ali. Quando Deus nos convence, a gente começa a vir para o Senhor e as pessoas começam a nos rejeitar. As pessoas da nossa própria família ou da própria que confessa a mesma fé começam a nos rejeitar. Por quê? Porque nós entendemos o chamado de Deus. Nós entendemos o chamado de Deus e aí as mesmas práticas nós não temos mais. E aí Gideão, depois de ter destruído, as pessoas começaram a se levantar contra ele, mas como Deus era com ele, ao abrir a boca para dizer: Deus nos dará vitória e nos livrará das mãos dos midianitas, e Deus vai vir após mim, ou melhor, venham após mim, porque o Senhor me confirmou como aquele que vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E aí, amado, o que aconteceu? Verso 1: Então Jerubbaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele havia se acamparam junto à fonte de Horebe, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, pelo outeiro de Moré no vale. E disse o Senhor a Gideão: olha só, entende uma coisa.
Aqui, depois que ele começa a dizer, eu fui confirmado como líder desse povo aqui, e Deus vai nos dar vitória no livramento sobre os midianitas. E as pessoas começaram a vir, e aí começou um exército, começou a se achegar a ele. As pessoas começaram a seguir porque Deus dava graça para ele. E aí, a Bíblia está dizendo aqui, olha só, que ajuntou tanta gente, mas tantos homens, tantas pessoas dispostas, porque na hora que o trem é pequeno, na hora que as coisas que só tem o osso para você roer, tem muita gente que olha para você e fala, isso não vai dar em nada, desaparece, nega esse teu Deus e morre, sai, vocês não vão dar em nada, isso não é nada, vocês não são nada. Mas na hora que as coisas começam a andar, hoje ainda tem gente resistida a andar com a gente, mas deixa essas cadeiras não estarem mais ocupadas, e daqui a pouco Deus nos dá a estrutura maior que Ele já nos prometeu dar. Daqui a pouco Ele começar a abrir portas para que aquela creche, aquela escola que Ele nos prometeu começar a ganhar forma. Aquelas casas que Ele disse que a gente vai construir para as pessoas que não têm. Quando começar, vai começar a aparecer um monte de gente. Vai começar a aparecer querendo seguir, querendo estar junto. E aí Deus constantemente vai estar dizendo isso daqui para a gente. Olha só. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo. Para o homem é quanto mais gente melhor. Mas para Deus não, há muito. Muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou-a aos ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então, voltaram. Quantas pessoas? 22 mil pessoas. 22 mil pessoas. 22 mil pessoas, quase Jaciara inteira, né? Se 22 mil pessoas saírem de Jaciara, ficam a Dom Aquino? É mais ou menos isso. Perdão o pessoal de Dom Aquino, o pessoal de Jaciara. Mas é mais ou menos por aí. Voltou 22 mil. Quem são esses 22 mil? 22 mil que chegou achando que ia se dar bem, que ia pegar uma beiradinha. Mas aí, quando ele trouxe a palavra da verdade ao trem, é assim. Então, se é covarde e medroso, pode ir embora. Sabe quem são os 22 mil? São os que declaradamente dizem, não estou contigo. Não tenho aliança com você. Eu não ando contigo. Eu estou aqui por causa dos milagres. Eu estou aqui mais para me poder ver. Eu sou espectador. Eu estou aqui. Se você falasse, eu preciso de você, ele vai falar para você assim, morra. Se você precisar de ajuda, ele vai encolher as mãos. Os 22 mil são aqueles que ultimamente agora falam assim, são os que chuta cachorro morto. São aqueles que você não pode contar com eles. Não fazem parte da nova geração de adoradores. Porque quem é adorador não foge, não se nega, se entrega. Quem é adorador não olha para as suas dificuldades, ou para a sua pequenez, ou para a sua deficiência. Ele sabe que é deficiente, mas ele fala, Senhor, eis-me aqui. Ele sabe que ele está com medo, mas ele fala, Senhor, eu confio em Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. E aí voltaram 22 mil homens
se Deus não faz isso, se Deus não trata isso, se Deus não mexe dessa forma com o seu povo, sabe o que vai acontecer? Esses 22 mil vão fazer um estrago maior do que os próprios midianitas. Por quê? Porque na hora que Deus der a vitória, eles vão voltar batendo no peito: fomos nós. Que Deus o quê? Não, não foi Deus, fui eu. Eu orei. Eu orei e a pessoa foi curada. Fui eu que orei e ela ressuscitou, foi eu que orei. E ela se levantou da cadeira de roda, ele se levantou da cadeira de roda. Foi eu que orei e o câncer sumiu. Fui eu que fiz. Não, fui eu que ajudei. Foi eu que dei cesta básica, foi eu. Foi eu que ajudei a pagar as contas. Fui eu que fiz. Esquece, começa a se esquecer, deixar de lado a palavra, deixar de lado Deus. E ele se torna um super-herói. E acredita que tem a força que nunca teve e nunca terá. Então Deus, é necessário que Ele comece com a sua palavra a mexer conosco, a trabalhar no nosso coração, a provar o nosso caráter, a provar a nossa firmeza com a palavra dEle. Para quê? Que é isso? Para que você não seja um desses que fala: pastor, vou embora, não concordo, não aceito, não consigo. É a palavra, a frase mais usada. Eu sou assim, eu não consigo. Entende uma coisa? Deus te chamou, Ele sabe do teu potencial, mas Ele sabe também que do jeito que você está, você não pode fazer nada que Ele quer que você faça. Então primeiro Ele começa a trabalhar contigo e te limpar através da palavra. E aí Ele vai mexer com todas as áreas da tua vida. E entenda, não é você e ele, é você e o teu irmão. Porque entre você e ele sabe quem você é. Entre você e ele não tem como ter problema. Ah, como não, pastor? E se eu estiver em pecado? Ele simplesmente olha para você e você sabe que tem que se arrepender. Mas você e o irmão, não. Você e o irmão, você fala coisa que o teu irmão não sabe. Você sente coisa que o teu irmão não sabe. Você faz coisa que o teu irmão não sabe. E aí, como você só acredita que só você sabe, você fala: ah, ninguém está sabendo. Não é isso. Ou é isso. Deus trata cada um através da palavra. Através da palavra. Não existe área nossa que Deus não abale. Não tem área da nossa vida que Deus não coloque à prova. Para ver se você é fiel à tua aliança com Ele, com a igreja, com teu irmão. Para ver se você é fiel à palavra que Ele está te dando. A palavra que Ele está te entregando aqui na igreja. Uma nova geração de adoradores. Se Deus tivesse dado vitória para esses 22 mil homens aqui, a direção era libertar os midianitas. E apareceu um lá e falou assim: não, a direção é outra. Deus falou comigo assim. Ou seja, rejeita a palavra. Sabe por que essa igreja existe? Por causa dessa palavra. Se eu me desviar dessa palavra, se eu permitir que as pessoas adulterem essa palavra, a igreja acaba. Porque o nosso propósito é esse, é levantar uma nova geração de adoradores. Uma nova geração de adoradores. Essa nova geração de adoradores é a partir dos primeiros.
a nova geração de adoradores. Aí voltaram 22 mil. Imagina a cabeça de um pastor de uma dessas igrejas modernas, que se gabam de ter 5 mil membros nas suas igrejas, que se gabam de falar, eu sou pastor de uma igreja que tem 15 mil membros. E aí sai 14.900 de lá. Do jeito que são fracos, sabe o que ia fazer? Amarrava uma corda no pescoço e se suicidava. Pulava do viaduto, lá do Hot Wheels. Tem um viaduto Hot Wheels ali na coisa. Ali, vocês não sabem, mas ali, vira e mexe, tem um de pendurado lá, querendo pular de lá. E pasmem, já teve pastores lá em cima, querendo se suicidar. Porque eu não sei, mas tinha. Mas ficou 10 mil pessoas, 10 mil irmãos, 10 mil crentes. Gideão ainda ficou maravilhado, não? Deus está conosco com 10 mil. Vamos supor que o exército dos midianitas eram 300 mil. Com 10 mil a gente vence, né? Cada um vencendo um. Mas aí Gideão já estava se recompondo das suas forças. Aí Deus chega para ele e fala assim, olha que coisa maravilhosa. E disse o Senhor a Gideão, ainda é muito povo há. Faze-os descer as águas, e ali, o que Deus vai fazer? Eu os provarei. E será que aquele que eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele que eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão, olha que coisa simples. Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como a lambe o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o resto do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Então disse o Senhor a Gideão, com estes 300 homens, você foi aprovado da palavra? Glória a Deus por isso. Mas será que você é aprovado no servir? Porque a palavra de Deus, a família de Deus, a igreja de Deus, é uma igreja de servos. Servo. É uma igreja que serve. Gideão, eu vou te mostrar que nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Gideão, vou te mostrar que nem todo aquele que você acha que é espiritual, é espiritual. Gideão, vou te mostrar que nem todo aquele que diz que é contigo, está realmente fechado contigo. Tinha uma família aqui na igreja, agora que Deus levou, posso falar. Deus levou, não morreram não, tá gente? Só levou, tirou daqui. Tinha uma família aqui na igreja, que afirmava junto comigo o tempo inteiro, falando, eu tenho aliança contigo, somos de aliança. Somos de aliança, mas nunca publicamente assumiu que tinha essa aliança com a gente. Quis por várias vezes, vamos subir no púlpito lá no altar e vamos falar. Não, vamos deixar para mais para frente. Mas virava e mexia, eu conversando com os irmãos, estava lá. Certa feita foi conversar com meu irmão, gente. Meu irmão de sangue, Francisco. E aí, o Francisco teve uma época que ele ficou, fala aqui que o Francisco é tratado nisso.
Teve uma época que o Francisco ficou, ele queria fazer um monte de coisa, mas ele não fazia nem ele nem a Sandra, por quê? Porque eles não eram casados ainda. Mas aí, esse abençoado foi procurar ele. Ele foi falar, seu irmão é muito legalista. Se eu fosse o pastor da igreja, e você fosse membro dessa igreja, eu não te proibiria de trabalhar na igreja, de servir na igreja. Eu acho que ele está impedindo a obra de Deus na tua vida. Mas aí você vai conversar com ele, porque nós temos aliança contigo. Nós somos de aliança. Essa família vivia marcando um jantarzinho com os membros aqui da igreja. Convidava todo mundo, menos eu. Teve uma vez que eles marcaram um jantar com as pessoas. E aí, eu não tinha carro, amado. Qual era o meu carro aqui na igreja? O do Denis. O Denis me buscava em casa, o Denis me levava em casa. Eu fui para Jaciara uma vez com os irmãos da igreja, o Denis estava junto. O Denis foi de carona com o Fernando e com a Priscila e eu fui no carro dele. Gente, pensa num trem constrangedor e que me alegrou muito o meu coração, porque eu vejo a disposição dele de servir sem... Amado, se eu for formar os meus 300, eu tenho certeza que o Denis é um dele. Não que os outros não sejam, estou falando pela... E aí, amados, marcaram e convidaram algumas pessoas. E o Denis foi um dos que foi convidado. E aí, amados, quando foi no dia do jantar, ele liga para o Denis e fala assim, que hora que você vai vir, meu irmão? E aí o Denis fala assim, eu vou ligar para o pastor, e na hora que ele for, eu vou, porque é eu que vou dar carona para ele. Tá, ele não falou nada. Olha, porque não fala. O Denis ligou o telefone, o que ele fez? Ligou para mim. Oh, rapaz, eu aqui na correria acabei esquecendo. Eu marquei aqui um jantar de agradecimento, assim, acabei esquecendo de te avisar, eu quero que você venha também. Amém, irmão. Glória a Deus. Até a princípio foi bem. Mas logo em seguida o Denis me liga e fala, estou indo. Posso passar aí para te pegar? Acabei de avisar ele que eu ia te pegar para a gente ir. Aí eu falei, ele só me convidou porque o menino já tinha falado que ia pegar. Amado, o que é isso? Tem pelo menos 9.700 que está falando que tem aliança conosco. Mas Deus não vai deixar eles com a gente. Por quê? Porque se eles ficarem, eles destroem a gente. Essa palavra aqui, ó, ela vai se cumprir. Independente se tiver 300 mil moabitas, midianita, viu? Os midianitas desses aí não eram os que tiravam foto não, tá? Independente de ter exércitos e mais exércitos se levantando, porque é contra essa palavra aqui, ó, que estão se levantando. E tudo que se levanta contra essa palavra aqui, Deus não permitirá ficar de pé. Deus não vai permitir ficar de pé por causa da palavra. Por isso que Deus falou com Gideão. Por isso que Deus peneirou tudo. Ficou 300. Por isso que Deus falou assim, olha, eu vou te dar vitória, Gideão, mas é por causa da minha
palavra. Todo mundo pode ir embora, mas tu vai ter o suficiente para que essa palavra se cumpra. Se cumpra. Se cumpra. Quanto tempo vai durar isso, amado? Eu não sei. Talvez nem se cumpra na minha geração, nos meus dias. Mas essa palavra vai se cumprir. E tudo o que eu tiver que fazer para que essa palavra se cumpra, eu vou fazer. E a palavra de Deus para a tua vida é essa hoje. Decide o que você vai fazer dessa palavra. Porque tudo que você sonha, tudo que você deseja, tudo que você quer, tudo que você é, depende do cumprimento dessa palavra. Aqui. Depende desse cumprimento aqui. Por quê? Porque você foi chamado para isso aqui. Para ser uma nova geração de adoradores. Para ser uma nova geração de adorador. Para levantar uma nova geração de adoradores. O teu vizinho vai fazer parte dessa nova geração de adorador por tua causa. As pessoas que estudam com você, que trabalham com você, vai fazer parte dessa nova geração de adoradores por tua causa. É você que vai formá-los, é você que vai, a partir de você, que Deus vai cumprir essa palavra aqui. Porque lá com Gideão foi a partir dele. A partir de Gideão e os 300 que fecharam com ele. Que se aliaram a ele, que tiveram uma aliança com ele. Que estavam em unidade com ele. A partir desses 300 é que Deus foi lá e fez. Por quê? Porque existia uma palavra. Porque se não existia a palavra, não tem por que Deus levantar. Não tem por que Deus levantar um exército. Não tem por que Deus fazer. Não tem por que Deus abençoar alguém. Existia a palavra. Deus falou, vou livrar vocês das mãos dos midianitas. Deu a palavra. Aí Deus levantou alguém. A partir de você eu vou. Eu vou sozinho não, eu vou te dar um exército. 32 mil homens, glória a Deus, aleluia. Não, isso é muita gente. Esse povo aí vai te atrapalhar, esse povo aí vai se virar contra você. E aí imagina, 300 homens tendo que lutar contra os midianitas e mais os companheiros, lutar contra os companheiros, porque eles iam se virar contra. Mas Deus fez, peneirou e ficou com 300 por causa da minha palavra. Se existe palavra, vai se cumprir. Se existe palavra, vai permanecer de pé. Se existe palavra, não há quem possa andar na contramão, quem possa resistir. Não existe, se não existir a palavra, se não existisse a palavra, os midianitas tinham prevalecido contra o exército de Gideão. E Deus está chamando você, cada um de vocês, Deus está te chamando para você fazer parte dessa nova geração de adorador e permitir que Ele te use para Ele cumprir essa palavra, para que a partir de você Ele levante uma nova geração de adorador. Quantos querem isso? Quantos vão deixar isso acontecer? Quantos vão permitir que isso aconteça? Amém? Essa é a palavra. Por causa dessa palavra, Francisco comprou um carro essa semana. Quem Aleluia. A gente estava orando, porque ele estava colocando diante dele, ele veio conversar, a gente estava orando. Francisco comprou um carro. E Deus abreviou os dias para que ele conseguisse isso. Por quê? Ele é um adorador. Não é por causa é porque ele está à disposição para que essa nova geração de adoradores seja levantada. Agora, meu amado, quem segura o Francisco? Agora ele não depende mais de carona para ir cooperar com você, Elismar. Agora ele não depende mais de carona para poder ir lá para Jaciara.
também não precisa mais de carona para ir lá para Tangará no dia que eu precisar ir. Aleluia! Glória a Deus! Querido, e é isso que ele fala comigo. Eu falo, pastor, eu quero servir, eu quero ir. Você que tem carro, está nas mãos do Senhor também para ir? E aí, não, mas quem é você nesses 3 tipos de soldado de Gideão? Você é dos primeiros 22 mil? Você é dos 9.700 que... Porque como que funcionou dos 9.700? Os que lamberam a água feito cão, eles se jogavam. E os outros 300 eram assim. Trazer água até a boca. É esses que Deus está procurando. É esses. Deus quer achar vocês nessa disposição. Se eu perguntar para você, você quer carro novo? Quer casa nova? Quer ter dinheiro sobrando? Quer parar de... Serve ao Senhor. Seja um desses 300. Se coloca à disposição. Ah, mas eu não tenho. A Bíblia fala, seja fiel no pouco, amado. Seja fiel no pouco. Tem tantas coisas. Tem umas irmãs aqui na igreja que me procuraram esses dias falando assim, pastor, se precisar da igreja, me ajuda, me usa. Eu quero, se for precisar nas crianças, me coloca para cuidar de criança. Para limpar a igreja, me coloca para limpar a igreja. Para fazer isso, pode me colocar que eu estou à disposição. Minha irmã e elas trabalham. Dá jeito. Se você cuidar do que Deus está colocando nas tuas mãos, Ele vai cuidar de você. Tudo que você precisar para cumprir esse propósito aqui, Ele vai te dar. Tudo. Pastor, eu não sei qual é o propósito da minha vida. Levantar uma nova geração de adoradores. É isso aqui, ó. Esse é o propósito da tua vida. Você está aqui hoje porque esse é o propósito que Deus está te dando, te deu, desde o início. Desde o início. Em espírito e em verdade. Em unidade e adoração. É que vai se estabelecer, se confirmar e ser reconhecida a nova geração de adoradores, chamada geração eleita. O que você precisa fazer para que isso aqui se cumpra? Aquilo que a pastora pregou domingo a respeito disso aqui, ó. Age, amado. Age. Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Na igreja tem coisa para você fazer. Tem coisa para fazer. Domingo nós vamos ter café da manhã. Ah, mas também não consigo acordar cedo. Os 300 nem dormem. Gera ação. Gera ação. Gera ação. Gera ação. Gera ação. Aliança entre você e Deus tem que ser verdadeira, não pode abandoná-la. Aliança entre você e eu tem que ser verdadeira. Eu sou pastor da igreja, você não pode abandoná-la. Aliança entre você e a pessoa que está do teu lado tem que ser verdadeira, você não pode abandoná-la. Porque juntos nós estamos unidos num só propósito. Amém ou não amém? Nós estamos em unidade num só propósito. O propósito que nos faz ser uma unidade é essa. Aqui, ó. Uma nova geração de adoradores. Isso daqui nos faz ser uma unidade. Nos faz estar em unidade. Amém? Fica de pé no nome de Jesus, nós vamos orar.